Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Sucesso de Vendas. O meu, o teu, o nosso podcast do mercado imobiliário. Para quem está chegando pela primeira vez aqui, eu sou o host desse podcast, meu nome é Matheus Lamper, também sou CEO da IB Soluções Imobiliárias. Somos uma empresa aí que presta uma série de serviços de assessorias para pequenos e médios incorporadores do sul do Brasil. E eu me desafiei há alguns meses aí a criar um espaço para que a gente pudesse trazer uma série de profissionais com os quais eu tenho o prazer de me relacionar nos últimos 15 anos, que é o tempo que eu estou aí no mercado imobiliário. E essa galera que está fazendo o dia a dia do mercado imobiliário, que está fazendo acontecer lá na rua, que nem eu digo que está com a barriga encostada no balcão, é que eu tenho trazido aqui para dentro dos estúdios Hype para a gente bater um papo e saber o que está acontecendo no mercado, conhecer um pouco da história dessas pessoas, como é que elas chegaram no mercado imobiliário, qual foi a sua trajetória e também o que estão fazendo nesse momento e qual é a sua visão de futuro dentro de um segmento que é tão grande, tão importante dentro da economia do país do tamanho do Brasil. Né? Então, para quem ainda não nos segue nas redes sociais, eu vou cumprir o protocolo aqui da minha produção, né? Por favor, entra lá entra aí no YouTube, ativa o sininho, te inscreve no canal. Não porque meu projeto, minha missão não é ser um youtuber, não é ganhar dinheiro com o YouTube, mas a gente pode, assim, distribuir esse conteúdo para mais pessoas que, assim como tu aí, que está do outro lado da câmera, ou está nos ouvindo no Spotify, tem interesse em saber mais sobre o mercado imobiliário, em conhecer mais sobre esse segmento, conhecer mais pessoas relevantes, né, dentro do nosso segmento. Quem quiser me seguir no Instagram, @Matheus Lamper, é Matheus sem H, vai lá que eu publico muita coisa, tem muita interação. Lá eu converso direto com as pessoas no meu direct. Quiser falar direto comigo, o melhor canal é no meu Instagram. Tá bom? Maria Eduardo, acho que cumpri, né? Toda a minha parte. Posso começar o podcast agora? Então tá bom. Gente, hoje um podcast, um episódio bem especial. Eu trouxe aqui várias pessoas da área comercial, da área de marketing, de incorporadores importantes. Trouxe também corretores, diretores de imobiliária. E hoje a gente sai um pouquinho, né, desse meio aí de diretores comerciais, diretores de marketing, corretores, e vamos para algo extremamente importante dentro do mercado imobiliário, que é trabalhar com a imagem. Né, com a imagem dos empreendimentos, com a imagem dos imóveis e também com a imagem das pessoas que fazem parte desse segmento. Eu trago aqui aos microfones do Sucesso de Vendas nada mais, nada menos do cara que é um sucesso no que ele faz dentro do mercado imobiliário, que Diego Ramos. Seja muito bem-vindo, meu amigo. A gente se conhece há bastante tempo no mercado imobiliário, né? Tu vem traçando uma trajetória super relevante com um tema diferente, não conheço ninguém que fale dos temas que tu começou a falar, ou tu já expandiu teus temas, aí o pessoal vai conhecer um pouquinho disso. Então seja muito bem-vindo, te apresenta para o pessoal aí que o currículo é longo e eu não decorei ele. Show de bola! Prazerzaço estar aqui contigo, Matheus, e com todo mundo que está nos assistindo, está nos ouvindo, seja em casa, no trabalho, bacana estar aqui. Bom, da minha trajetória profissional, eu conto com muita alegria, com muito orgulho. E quando eu falo orgulho, eu trago um significado que é de autoestima sem arrogância. Penso que todos nós precisamos entender o que a gente faz bem para fazer ainda melhor. Então, nesse sentido, né, com muito orgulho e alegria, comentar que estou há 19 anos no mercado, sou considerado o primeiro fotógrafo imobiliário do Brasil, e toda vez, inclusive agora que eu verbalizo isso, eu penso, cara, que loucura. É muito louco isso. É um mercado que não existia no Brasil, simplesmente. Eu vi essa ideia na Austrália, Estados Unidos, Canadá, 20 anos atrás, Reino Unido, Portugal, e não existia no Brasil o fotógrafo imobiliário. Era um anúncio tradicional, na revista, no jornal, enfim. Então eu comecei a investir nisso, quando conheci o Diogo Horn, da revista Imóvel Class. Grande, né? Diogão, né? Diogão. Sei que ele tá programado agora, né? Depois que ele vendeu o Imóvel Class, se aposentou. O Diogo tem 1000 negócios hoje em dia aí, né? Aliás, um abraço pro Diogão aí, que é um grande parceiro. E então comecei a assinar a parte fotográfica da revista Imóvel Class e ter contato com o nosso fabuloso mercado imobiliário. De lá para cá, comecei a fazer parcerias com os portais imobiliários, gerar conteúdo na época, porque realmente não existia ninguém que falava sobre isso, que fotografava imóveis. E eu não tinha ninguém na época para me dizer como fazer, eu tinha que buscar referências fora, me comunicava por e-mail, quando me respondiam, cara, o que tu faz, como é que tu faz aí e tal.
E de lá para cá, então, as parcerias com grandes players, como os portais imobiliários, empresas de software. E eu fui fotografando para imobiliárias, fui criando cursos e palestras, né? Então, de lá para cá, para resumir essa trajetória, que eu conto com muita alegria, a gente tem um time com mais de 20 fotógrafos imobiliários, entre a operação de Porto Alegre e a operação de São Paulo. Temos um time de agendamento de imóveis, então, nosso time mesmo que agenda os imóveis para as imobiliárias, time de edição de imagem, coordenação do geral, RH, a gente tem uma equipe muito robusta que realmente não vejo nenhuma outra no Brasil nesse sentido. E o nosso foco são os big players, né? Então, empresas como Loft, Fox, Auxiliadora, que são nossos clientes mensais já de 8, 9, 10 anos aí. E tem também os cursos e palestras, que inclusive, como estava comentando aqui, a gente estava batendo um papo aqui antes, né, da gravação aqui oficial, de muitos anos para cá, já de 15, 18 anos para cá, eu fui buscando o meu desenvolvimento pessoal, né, como pessoa, na área da programação neurolinguística. Então, de lá para cá, tenho todas as formações necessárias e possíveis, inclusive a de trainer, que me habilita a treinar pessoas em PNL, a formar pessoas em PNL, e eu agreguei a PNL na fotografia de imóveis. E aí o pessoal diz, pô, mas como assim foto, PNL, comunicação? Bom, fotografia é uma informação visual, uma poderosa informação visual, ela comunica e muito. Então eu entendi que eu precisava também colaborar com o corretor de imóveis a ele se comunicar melhor. A imagem pessoal dele, como ele se veste, como se comunica, as palavras que utiliza. Então eu fui criando outras soluções para o mercado, né, com cursos, com palestras online e tudo mais. E aqui estamos, né, com muita alegria para poder compartilhar nesse nosso tempo aqui de qualidade um conteúdo aí com quem está nos ouvindo. Que bacana. Sabe que, pessoal, eu conheci o Diego, ele era um fotógrafo imobiliário. Eu conheci, acho que ele bem na... Qual foi o ano que tu entrou no mercado mesmo? Cara, 19 anos, 18 anos. 6, 7 ali. Eu entrei no mercado imobiliário em 2008. Então, cara, mas a gente começou quase juntos aí. E, cara, vamos ter uma história longa aí, e bonita e bacana. Eu quero que o pessoal conheça, assim, as fases, né? Porque eu vejo, assim, que a minha trajetória dentro do segmento, ela se confunde muito com a trajetória do mercado, assim, né? Não sei se é a gente que influencia o mercado que influencia a gente, ou um pouco de cada coisa, mas o mercado foi mudando muito, né? É inegável que o mercado imobiliário da década de 80, década de 90 tem uma grande diferença do mercado imobiliário do início dos anos 2000, e aí pós-crise de 2008 o mercado teve pelo menos uns 2 booms imobiliários até os dias de hoje, que nós estamos aí num cenário um pouco mais complexo, né? E a gente, de certa forma, como eu falei, influenciou e foi influenciado por isso. Então, acho que tem bastante coisa para tu nos contar e dividir aí das tuas visões e de como que tu passou por essas fases dentro do segmento. Mas vamos começar lá pelo começo, cara. Como é que tu chegou no mercado imobiliário? Né? Como é que... Pô, dá pra tirar foto de tudo, né? E aí tu resolveu, não, cara, eu vou ir aqui no mercado imobiliário, tirar foto de imóvel, vamos especializar nisso. Como é que tu foi picado pelo bichinho do mercado imobiliário aí? Legal, cara. Baita pergunta. Sabe que eu sempre tive, assim, uma veia, assim, muito incentivada pelo meu pai, pelos meus pais, né, de estar na contramão. Então, uma frase, não segue a boiada, que a boiada é burra, né? Isso eu cresci ouvindo essa frase. Na época eu estudava, quando eu comecei a fotografar eventos, que é onde grande parte dos fotógrafos inicia, né, eu estudava publicidade, então comecei a fazer fotos de eventos, fui indicando, fui me especializando. Publicidade aonde? Na Fevale, na Fevale. Tu é natural de onde? Porto Alegre, aqui mesmo, né? Ia para Novo Hamburgo todo dia ali, foi muito bacana. E aí, estudando publicidade, na cadeira de semiótica, por exemplo, eu comecei a entender um pouco mais da comunicação aprofundada. Junto tinha cadeira de fotografia, na época ainda colocando lá o líquido, o papel no líquido e tudo mais, já começando a foto digital. Tu vê, eu vou parecer muito mais antigo do que sou aqui, né? Mas é isso. Eu sempre digo que a gente não é velho, a gente começou cedo. Boa, se me permite, vou usar essa também, vou copiar essa aí. Então comecei a fotografar. Estava muito bem, confesso, muito contente. Entrei num nicho de eventos, onde eu atendia, por exemplo, Dodge Sirena, na empresa do Roberto Carlos, grandes agências de publicidade. Eu estava num nicho muito bacana e estava crescendo. Mas eu vi que aquilo também não ia ser perpétuo, né? Porque o nicho de eventos era muito poluído, muita gente. E aí conheci o Diogo Hor na época, né? Então resolvi realmente investir e pensar, bom, isso não existe no Brasil. Conversando com o próprio Diogo, olhando o mercado fora, né? Olhando, por exemplo, como o Airbnb, que em 2009 os sócios estavam quase fechando e eles compraram uma câmera fotográfica digital
começaram a fazer fotos dos dos locais que eles tinham lá disponíveis, e hoje é uma empresa bilionária. Então, assim, tinha muitos exemplos pelo mundo onde a foto era um ponto de virada. E eu pensei, e aí algo dentro de mim falou, cara, é isso aqui, esse é o caminho. Só que, na época, eu literalmente batia na porta das imobiliárias, por isso eu me sinto muito similar a um corretor que entra na profissão. E pensa, pô, vão te prometer que tu vai vender um monte, não consegue vender, a família desacredita muitas vezes, para te proteger, na verdade, né? Pô, esse negócio, será que dá certo? Então eu deixei de fotografar eventos, onde eu já me considerava um cara bem sucedido, já tinha uma equipe também, para investir 100% na fotografia de imóveis, acreditando que no Brasil isso não existia. Eu tinha também o apoio do Diogo, tinha já um networking muito bacana no mercado, e comecei a investir, e literalmente bater na porta das imobiliárias, né, oferecendo os meus serviços. Na época, isso 19, 18 anos atrás, eu literalmente chutava, cabeceava, corria para, né, me empenhar em fazer o gol, nem sempre fazia, porque era a barreira do novo, né? Então, assim, não, mas ô Ramos, isso aí funciona lá na Inglaterra mesmo, como tu disse, lá nos Estados Unidos, Portugal, aqui no Brasil não. A gente põe na Imóvel Class, a gente anuncia a página na 0 Hora, aqui não funciona. Até que começou a virar. Um grande ponto de virada foi quando eu fiz uma parceria na época com o Guru do Corretor, que era um blog do Viva Real, né, na época. Então comecei a gerar conteúdo e comecei a ter uma grande visibilidade nacional como referência no Brasil. Na verdade, eu era o único, né? Então foi fácil naquela época se tornar referência, né? Eu era o único, literalmente único fotógrafo imobiliário no Brasil. E isso, claro, começou a abrir os olhos para outros profissionais, outras empresas. E aí eu comecei a trazer essa informação de como fazer. Foi quando eu criei a primeira versão do curso Como Fazer Fotos que Vendem Imóveis, que já teve 99 edições, né, presenciais. Nossa Senhora. E online, milhares, enfim, para Portugal também. Inclusive, por exemplo, corretores altamente conhecidos, reconhecidos hoje, como Ricardo Martins, Guilherme Pilger, já foram meus alunos há 10, 11 anos atrás. Então, Valeu, que currículo, hein? É, Só fera no currículo. grandes cases, parceiros, enfim, né? Então comecei a gerar conteúdo, comecei a ganhar visibilidade, e aquelas imobiliárias que eu batia na porta começaram a voltar. Não, opa, ô Diego, esse negócio faz sentido mesmo aí, a gente está precisando. Porque vamos pensar em tempos atuais, né? Se, digamos, nós vamos fazer uma viagem, né? Com as pessoas que nós amamos, familiares, amigos, enfim. Vamos para o Nordeste. Vai lá na internet, né? Eu quero um hotel na beira da praia. O que tu espera ver? Uma imagem com céu azul, uma rede, coqueiros, um belo café da manhã, a imagem do hotel. Agora, se tu vai lá no site do hotel, tá o dia nublado, um coco quebrado, água suja, areia preta, não vai lá, né? Não vai sair daqui, comprar passagem para ir lá. Vai num restaurante novo, vai procurar um carro. Tudo a gente vê a imagem, né? A imagem, ela comunica para o nosso cérebro de forma muito, muito rápida. Então, por isso que eu digo que a fotografia é uma poderosa informação visual. Aquele clichê de que uma imagem vale mais que 1000 palavras é um clichê e é atual sempre. É uma verdade. É uma verdade muito grande. Por isso que, sim, e aí trazendo para tempos mais próximos aí, muitos corretores imobiliários foram vendo como um diferencial, né? Então, isso pensando 10 anos para trás. Mas chegou num ponto aí, pensando em 5 anos para trás, próxima pandemia, não existe mais, ao meu ver, né, acompanhando o mercado no Brasil inteiro, um dono de imobiliário ou um corretor que ainda acredite que a foto não é importante. O que eu ouço muitas vezes? Diego, não tenho dinheiro para investir. Não posso investir no curso agora, não posso investir na equipe de fotógrafos, mas eu sei que eu sei que eu estou pecando nisso. Então foi um grande ponto de consciência de informação. Porque até 10 anos atrás, por exemplo, tinham donos de imobiliário que falam, não, Diegão, meu corretor só vende por relacionamento, não preciso disso. Infelizmente, muitos desses gestores ou diretores eu vi fechando as portas na pandemia, aonde muitas empresas que foram de alunos nossos ou de clientes diretos, como Fox, Ilustradora, cresceram o seu VGV, aumentaram as vendas, porque estavam preparados. Então, uma coisa que a gente estava também falando antes aqui, que eu acredito muito que o conhecimento é o que leva qualquer um de nós, qualquer pessoa, a um novo nível, principalmente as imobiliárias e no mercado imobiliário. Cara, exatamente isso que eu estava observando na tua fala aqui, eu acho que já fica aí a primeira reflexão aqui do nosso bate-papo, né? É que sempre que a gente quer um momento de inflexão, um momento de mudança efetivo, ela passa pela educação. Né? A gente querer impor
seja com dados, seja com projeções, com números, com resultados, é insuficiente, né? Para que a gente efetivamente consiga alguma melhoria, alguma mudança, que é uma palavra bem complexa, né? De se alcançar, seja no que a gente for fazer na vida, né? A gente precisa ter o conhecimento, a educação. E quando a gente fala em educação, o que nos remete? Nos remete à escola, que era aquele modelo talvez meio fracassado educacional, nos remete à universidade, que está vindo aí as nossas últimas gerações aí que já não querem mais esse modelo de ter uma formação, de ter um diploma, e a gente acha que isso é educação, e educação não é isso, né? Educação a gente aprende, é a educação que a gente tem em casa, a educação que a gente tem na empresa, a cultura do nosso negócio tem que ter um processo educacional para a tua equipe lá de fotógrafos conseguir saber exatamente o que ele tem que fazer, como que ele tem que se comportar, como que ele tem que transmitir aquelas informações que são relevantes para o negócio que ele está representando. E a gente tem no mercado imobiliário alguns cases que eu tenho certeza que 9 entre 10 pessoas que estão nos assistindo não sabem, cases relevantes como o teu, né, de um processo educacional que começou quando? Há mais de 15 anos atrás, 10 anos atrás, né? E que transformou realmente, né, o mercado imobiliário, ou pelo menos a fotografia dentro do mercado imobiliário, e que não foi possível. Quando tu estava lá vendendo o produto, o cara não queria te comprar. Mas quando tu resolveu abrir a informação gratuitamente, né? Porque educação é uma coisa complexa de tu cobrar por ela, né? Tu conseguiu realmente criar um ponto, um gatilho, né, de aceleração do teu negócio a partir do conteúdo. Então, tu que está aí do outro lado, que quer mudar alguma coisa no teu negócio, na tua empresa, na tua eu-presa, que nem eu digo, né, o corretor é uma eu-presa, cara, pensa em começar a compartilhar conteúdo. Pensa em pegar, não precisa conteúdo teu, pega um conteúdo do Diego. Entra lá no Instagram do Diego, entra no meu Instagram, tem conteúdo de graça lá. Tá cheio de conteúdo de graça na internet. Pega coisas que tu acredita, que conversam com a tua linguagem, com a linguagem do teu cliente, do teu negócio, e compartilha. As pessoas, tu vai começar a mexer na cabeça das pessoas, e daqui a pouco vai começar um processo de mudança, e tu vai ter uma abertura maior para amanhã ou depois fazer mais negócios, né? Acho que é meio por aí que tu startou no mercado. E, cara, como é que era o corretor? Como é que eram as imobiliárias naquela época? Que mercado que tu encontrou? Porque o mercado imobiliário ele é muito peculiar, né? Para quem vem de outros negócios, que nem eu também vim de outros negócios, cara, eu encontrei um mundo completamente diferente. É um mundo novo, não, um mundo novo. Sabe que na época, por exemplo, eu via um dono de imobiliário dizendo para mim assim, Diego, eu já ensinei o corretor a fazer a foto. Bacana, fabuloso. O que especificamente você contou? Não, falei que ele tinha que ter foto. É assim, escreva um texto, o que tem que ter no texto, né? Até pro chat GPT tem que saber o que perguntar. Então, o que eu notava na época? Uma falta de processos no sentido de capacitação, né? Não só de fotografia imobiliária, mas de comunicação, né, por direito, na parte financeira. Deixa eu fazer uma pergunta, só uma curiosidade que me bateu aqui agora. Na fotografia em si, tu ensinava o cara a pegar a câmera e tirar foto? Sim. Era Até isso. 5 anos atrás era na câmera mesmo, não era no smartphone. Sim. Por causa da lente grande angular. Enfim, era na câmera. Tu ensinava o cara a virar fotógrafo. Exato, de imóvel. Exato. E o bacana é que muitos, assim, claro, o conhecimento ele não faz nada sozinho, ele tem que ser absorvido e aplicado. Eu sempre digo isso, olha, do curso aqui, se tu aplicar 20%, já é melhor do que tu entender 100% e não aplicar nada. Então, as imobiliárias, elas compravam, né, uma câmera, normalmente para ficar disponível para imobiliária, os corretores aprendiam e usavam nos seus agenciamentos, captações. E o que as imobiliárias iam notando? Que era vendido ou alugado mais rápido aquele imóvel. Por isso o nosso slogan principal é fotos que vendem, porque o nosso propósito é acelerar a venda. A venda, quem vai fazer é o corretor, ou a locação. Agora, a fotografia ela é uma grande ponte que, como é uma informação visual, tem que ter pontos que tem que ser cuidados. Então, um bom enquadramento, uma boa iluminação, a câmera ou tradicional ou o smartphone está bem regulado, o posicionamento, a altura, a edição. A excelente notícia é que com o advento das lentes grandes angulares nos smartphones, não precisa o corretor ter uma câmera fotográfica robusta. Isso a nossa equipe tem, claro, aí é necessário. Mas o corretor pode sim fazer fotos, fazer vídeos, desde que ele tenha o conhecimento. Tem uma frase que eu uso muito nos meus cursos e palestras que é
conhecimento é muito mais importante do que equipamento. E eu penso que isso vale para tudo na vida. Eu, pelo menos, aplico isso em muitas áreas da minha vida. Né? O equipamento, eu digo assim, tem uma Ferrari aqui né, esperando aqui na rua. Se a gente não souber dirigir, vai ficar ali. Agora, se a gente sabe dirigir e tem um Fusca, e pessoal, nada contra o Fusca, é só um exemplo didático, né? Para não me crucifiquem depois aqui nos comentários. Mas se tem um Fusca e a gente sabe dirigir, esse veículo nos leva a qualquer lugar. É a mesma coisa na fotografia de móveis. Ah, eu tenho um iPhone 7, eu tenho um Samsung tal, eu tenho o 16. Quanto melhor o teu equipamento, com o conhecimento, mais rápido ele vai te levar, mas para um mesmo lugar. Então, se tem condições de investir, claro, mas o ponto de partida é ter o conhecimento. Então, isso na época, 10 anos atrás, 12 anos atrás, era uma novidade. Era uma grande novidade. E muitos empresários eram resistentes. Um outro ponto de virada também que eu notei foi quando eu comecei a fazer negócio em São Paulo naquela época. Em São Paulo, né, como tu sabe, o empresário é muito mais ágil em relação a pensar, digamos, ao pensamento aqui mais tradicional que nós temos aqui no Sul. Eu sou gaúcho, também sou um cara tradicional e tal, mas assim, a velocidade que os negócios são fechados lá é muito mais rápida. Então comecei a ganhar notoriedade em São Paulo e aí quem era daqui começou a olhar. Né? Às vezes a gente tem uma visibilidade fora para ser enxergado por aqui, né? O famoso santo de casa não faz milagre, né? Perfeito. Infelizmente é assim. É. E o mercado de São Paulo, em vários segmentos, mas no segmento imobiliário principalmente, ele é muito concorrido. Então, cara, se tu não acelerar, se não for arrojado lá, fica para trás mesmo. Sim. Né? Então, acho que realmente lá, eu brinco, cara, São Paulo, se tu vai lá, tu faz negócio. Não tem. Só se tu te esconder de todo mundo lá para não fazer negócio, porque Perfeito. lá as coisas são muito rápidas. Mas, cara, tem uma coisa também, esse processo, né, do conhecer, aplicar, ele te dá a possibilidade de depois tu terceirizar. Porque tu conhece, tu sabe o que é bom, o que não é, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Até mesmo hoje para te contratar, se o cara já tem o conhecimento, fica muito mais fácil para amanhã depois ele brifar num imóvel, o que ele gostaria, o que ele não gostaria, né? Uhum. Então as pessoas acham, não vou aprender porque eu vou terceirizar isso daí. Sim. Sim, mas aí como é que tu vai saber se ficou bom, se não poderia ter ficado melhor? Né? É complicado. Então o conhecimento realmente ele é a base de tudo. A aplicação, que nem tu falou, perfeito. O conhecimento não vale nada sem aplicação, até mesmo para depois tu não precisar mais fazer, né? Porque o corretor de sucesso, pelo menos que eu conheço, ele tem tanto negócio para fazer, cliente para fazer, network para estruturar, que ele hoje não tem mais tempo de dar o clique. Mas para ele poder terceirizar esse clique para alguém dentro da imobiliária, para uma empresa que nem a de vocês e tal, ele precisa ter o conhecimento. Se ele não tiver o conhecimento, provavelmente vai ficar aquém do que poderia ser o trabalho, né? E, cara, e aí tu foi para São Paulo, foi reconhecido aqui, o negócio explodiu, e tu seguiu, como é que tu seguiu te desenvolvendo dentro desse mercado aí? Como é que foi essa trajetória? Legal. Na Cara, sequência. tem uma frase que eu trago da PNL que eu gosto muito, que é a gente ensina enquanto aprende e aprende enquanto ensina. Então, enquanto eu ia dar um curso em São Paulo, no Espírito Santo, em Natal, Nordeste, eu aprendia muito em cada mercado. Porque eu sentava à mesa, né, com os donos de imobiliária, portais, softwares, os maiores players do Brasil, sentava à mesa, assim, Diegão, o que está acontecendo lá no Sul, em São Paulo? E aqui, o que está acontecendo? Eu perguntava. Então, eu fazia um levantamento de informações que, às vezes, imobiliárias da mesma região não têm oportunidade de ter. Eu lembro, por exemplo, vou guardar os nomes aqui, mas uma vez no Conecta Imob, que eu já apareci 3 vezes lá, foi muito bacana, estava no almoço, enfim, um almoço ali para os convidados e tal, e tinha uma das principais empresas de software imobiliário no CRM na época, quem assiste deve imaginar, né? E a sua grande concorrente. Eu literalmente sentei à mesa, numa delas, rimos, conversamos, eu tinha já na época, 8, 9 anos atrás, vídeos de conteúdo com eles, levantei dali, sentei na outra mesa, conversamos, rimos, negociamos uma outra ação juntos também, e tudo certo, porque eu tinha conquistado uma credibilidade, e eu tinha esse acesso. Os dois não se conversavam, quem era cliente de um não sabia do outro, é uma guerra, assim como imobiliários aqui em Porto Alegre, em vários lugares do Brasil. Então eu tenho essa grata oportunidade de possibilidade de poder aprender com todas as áreas, com todos os mercados, todas as cidades. Então isso foi muito bacana. E eu comecei a colocar isso, de fato, no conteúdo que eu entregava nos cursos e palestras. E eu comecei a notar também que isso, sempre acompanhando as imobiliárias que eram meus clientes, né, e acompanho até hoje, o crescimento.
né? Então, sempre quem foi investindo em conhecimento foi crescendo. E isso de lá para cá, eu penso que não mudou. E acredito também que a minha crença é de que isso é o que vai mover o mercado para frente daqui onde a gente está. Quem investir em conhecimento, quem investir em capacitação, em fazer parte, né, de um ecossistema de aprendizado, tanto o dono da imobiliária quanto os seus corretores, é o que vai crescer. E eu, acreditando nisso, busquei, principalmente na área da PNL, então o meu próprio desenvolvimento, a resiliência, a inteligência emocional, a questão das crenças, os valores. Então, com muita alegria, a minha empresa hoje, que são cerca de 30 pessoas, 30 parceiros, né, levam essas crenças. Então, assim, o respeito à pessoa, a elegância, o cuidado na comunicação, o foco no resultado, né, para os nossos clientes. Tem clientes que me chamam de sócio, né, porque eu sempre vou pensar como se fosse o meu dinheiro sendo investido no serviço que eu vou entregar. E isso eu acredito que faz uma grande diferença, né? Não é só contratar, tô aqui contratado, paguei, se não der, tudo bem, né? Sabe que eu sou um cara que tudo que eu aprendi no mercado imobiliário eu aprendi com corretor. Eu sempre falo, eu concordo muito contigo que enquanto a gente está ensinando, a gente está aprendendo o tempo todo. Se a gente tiver a humildade, né, e os ouvidos abertos para o que vem, a gente tem que ter os nossos filtros para saber o que serve, o que não serve, e em que momento, mas acho que esse é o ciclo do negócio. Mas eu sempre fui um defensor do corretor, cara, e sempre fui, e continuo sendo, eu acho que isso que tu traz é bem importante. E sempre fui um crítico e, ao mesmo tempo, um entusiasta da estruturação do mercado. O mercado precisa se estruturar. O incorporador tem que ajudar o dono da imobiliária a estruturar a imobiliária dele. O dono da imobiliária tem que entender a responsabilidade. Aquele cara que é corretor que vende bem, ele tem que saber que para ele sair dali e virar um dono de imobiliária, os skills dele são outros para ser um dono de imobiliária. Quanto corretor bom a gente viu virar gerente ruim e dono de imobiliária quebrado, né? Por quê? Porque esse cara não se preparou, porque esse cara não entendeu, ele estava mais calculando ali a remuneração dele, que ia aumentar, mas ia aumentar se ele seguisse vendendo, né? E ao mesmo tempo, cara, esse dono de imobiliária não conseguiu gerar um diferencial para segurar esse cara. E me escutem com todo o carinho, quem tá aí do outro lado da câmera, do outro lado do rádio, aí, estando no carro, enfim, em casa, no celular, no Spotify, não é aumentar a comissão, não é dar um bônus, não é dar um prêmio, isso é base. Isso todo mundo faz, qualquer imobiliário aí tem meta, tem o corretor do mês, tem a premiação, uma que vende 10 milhões por mês dá um prêmio maior, a que vende 1 milhão por mês dá um prêmio menor, proporcional. Agora, tu já imaginou a possibilidade de tu disponibilizar para o teu time conhecimento? Cara, o quanto isso vai... Tu disponibilizar para o teu time uma visão do negócio dele, do mercado dele, igual tu estava falando aqui, né? Do comprometimento dele com o resultado, do comprometimento dele com a imagem daquela empresa, né? Cara, isso é irrisoriamente mais barato do que tu perder alguém da equipe, porque custa, cara, desenvolver gente custa dinheiro. Né? O dono da imobiliária tá aí do outro lado, tem certeza que ele está se enxergando nessa nossa fala. Pô, tu conhecia o Diego? Tem um Diego aqui, cara, que tem uma série de ferramentas para te ajudar. Mas como é que eu vou ter que dar um treinamento todo dia para minha equipe? Cara, mas eu não sou bom de treinamento, eu sou bom em gerir imobiliária, eu sou bom em estruturar negócios. Cara, tá cheio de gente no mercado aí. Né? Eu acho que o trabalho que tu faz hoje é super relevante. E, cara, 11 em cada 10 imobiliários precisariam. E por que isso me preocupa e, ao mesmo tempo, me motiva, sendo bem honesto contigo? Porque é isso que vai estruturar o mercado. Porque é isso que vai fazer... Porque, assim, não sei como é que tu viu também, isso já fica uma pergunta. Cara, eu sempre conto essa história. Eu fui lançar meu primeiro projeto, e uso um case real, assim. Meu primeiro projeto em Pelotas foi em 2009. Eu reuni 12 imobiliárias, 250 corretores, lancei um empreendimento, nós vendemos 100% antes do lançamento. Tá? Um condomínio fechado de alto padrão de 450 lotes. Em 2015 eu voltei, eu fui fazendo outros projetos, tal, mas voltei com um projeto único, assim, eram 300 unidades, e eu fui lançar o produto e eu reuni 250 corretores, mas não eram mais 12 imobiliários, eram 28 imobiliários. 2021 eu lancei um outro produto que é marco, no mesmo mercado, e eu reuni 280 corretores de 56 imobiliários.
Falei, cara, isso aqui virou ingerenciável, né? A gente sabe que quando o mercado tá ruim, o corretor sai, tem uma leva de corretores que acham que pode se reunir, abrir uma outra imobiliária ali na esquina e que vai dar certo, né? Cara, como é que tu viu esse movimento? Eu já te dei mais ou menos uma cronologia, pelo menos foi o que aconteceu para mim. Eu dei um mercado, mas eu sei que aconteceu em todos os mercados que a gente acompanha. E o quanto, né, um trabalho que nem o teu pode ajudar esse empreendedor, que é o dono da imobiliária, que é um cara que eu valorizo pra caramba, sabe? Porque não é fácil abrir uma imobiliária hoje, botar um CNPJ, atrair uma mão de obra, desenvolver e manter ela, né? Como é que tu enxerga isso, tua relação com esse mercado? Onde é que tu vê as oportunidades? Onde é que tu vê os gaps nesse mercado? Como é que tua visão, assim? Excelente. É bacana olhar para trás, né, e relembrar coisas que o mercado evoluiu e coisas que ainda ficam de lá para trás, né? Uma delas, enquanto te ouvia falar, que me dei conta, me lembrei, a resistência muitas vezes, né? Isso ainda existe, infelizmente, diminuiu, mas ainda existe, que é do CEO, o diretor da imobiliária, investir em capacitação, né? O que eu penso? Isso eu uso para minha equipe também. Um exemplo, vai entrar um fotógrafo novo no meu time, régua altíssima do RH, para ver quem é a pessoa, tudo mais, passa por 2 semanas de treinamento técnico, com feedbacks. Time de agendamento, treinamento de comunicação, de PNL, para agendar com os imóveis, com os proprietários. Então, todas as pontas têm treinamento contínuo. E daqui a pouco uma pessoa ou outra da minha equipe pode, vou sair, vou abrir meu negócio, vou pegar o que eu aprendi aqui, ok. Mas enquanto ela estava aqui, ela estava performando. Então, essa é uma grande dor que eu escutava e ainda escuto muitas vezes de donos de imobiliária, que é, bom, eu tenho 100 corretores, eu vou investir, vou pagar X mil reais lá o curso contigo, e aí metade vai embora. E essa metade que está aqui, sem saber nada, quanto te custa? Né? E aí eu sempre penso no princípio de Pareto. Se 20% der resultado, já pago muitas vezes o curso ou o serviço de fotografia para todos. Então, eu vejo que as imobiliárias, assim, que realmente têm resultados diferentes, elas investem aí nos processos em capacitação contínua. E o terceirizar, eu penso que é um ponto fundamental e excelente, porque tu não precisa te preocupar em ter talvez o RH ali dentro, o que eu vou ensinar aqui, vou falar para o corretor. Bom, o RH ele não vai ter o conhecimento de direito imobiliário, sobre financiamento, sobre fotografia de imóveis, sobre comunicação, oratória, persuasão, imagem pessoal. Então, eu acredito que é mais inteligente esse gestor buscar, de forma pontual, parceiros, né, especialistas nisso, para trazer isso para a equipe. Então, eu vejo que ainda é um medo grande. Agora, as imobiliárias que acabam reagindo ao medo são as que, infelizmente, vão ficando para trás. As que se sobrepõem a essa dor, a essa dúvida e avançam investindo, são as que estão na ponta. Eu vejo como se eu pudesse comentar, elencar que o grande segredo que eu noto nesses grandes players que a minha empresa atende, que eu tenho contato com alunos, é investir continuamente na capacitação, no conhecimento. Né? Não ficar assim, mas se eu pagar para o meu corretor, ele vai embora, e aí o que eu faço? Cara, faz parte, é do pacote, né? E aí uma curiosidade, que, voltando um pouquinho atrás também, sobre mercados, né? Abrir mercados. Teve muitas, não vou citar aqui, porque talvez alguém se identifique, mas muitas cidades no Brasil inteiro, eu já fui 3, 4 vezes dar cursos para imobiliárias diferentes. Então, fui na imobiliária A, né? Aí, poxa, trouxemos aqui Diego Ramos, referência no Brasil e tal, fez um barulho. E aí a outra concorrente passa uma semana, 2, um mês, liga para o meu escritório, liga para mim, enfim, né? E, não, então, a gente está pensando em fazer também um curso aqui. Aí uma pessoa que era o melhor vendedor dessa imobiliária sai e abre a sua. Diegão, agora eu quero aqui para mim. Então, o quanto que isso acaba sendo, vejo como uma grande prova de que, assim, tem alguém que dá um ponto de partida, tem alguém que dá o pontapé inicial e que sai na frente sempre. Vamos pensar como um Uber da vida, né? A gente pensar em smartphones, né? Apple, sempre tem a marca que sai a empresa que sai na frente inovando, de uma forma estruturada, densa e tudo mais, é que vai se manter na frente, se manter os processos. Então, convido aqui, inclusive, né, os gestores, diretores imobiliários que estão nos assistindo, seja comigo, com outras pessoas do mercado, tudo certo, mas invista na capacitação, porque isso vai levar o nosso mercado imobiliário para um outro nível. A capacitação ela vai levar todo o mercado. Corretores comunicando melhor, tendo fotos melhores, que comunica bem o imóvel, as vendas serão mais ágeis, as locações serão mais ágeis, ou seja, circula dinheiro, movimenta economia.
E eu digo que essa é uma roda da prosperidade, né? Então, que muitas vezes nem em colégio, faculdade é falado isso, mas, poxa, o mercado imobiliário é um dos mercados no mundo que tem maior chance de ganhos financeiros, mais altos ganhos financeiros, né? E tem, assim, mais que jogador de futebol, mais que juiz, mais que... Ou seja, profissões que são dadas como de grandes ganhos, né? Agora, não existe almoço grátis, né? Ou seja, não tem, eu vou entrar no mercado e vou faturar milhões. Tem que aprender, tem que se capacitar, tem que estudar, tem que aplicar e plantar para colher esses frutos. Mas é um caminho sem volta que eu vejo, né? Por isso que eu gosto tanto do mercado imobiliário, porque é muito bacana, assim, participar. Um exemplo, cerca de um mês atrás, recebi um depoimento, recebo toda semana, de alunos, enfim, do Brasil inteiro, lá do norte do Brasil, um corretor que, Diegão, depois que eu aprendi a fotografar imóveis contigo, que eu investi no curso, teve um imóvel que o proprietário estava muito tempo sem vender, eu assumi esse imóvel, fiz as fotos, em 8 dias ele vendeu. Botei 60 mil reais de comissão desse imóvel. Aí eu parabenizei ele, né, tudo mais. Eu ainda brinquei, poxa, se eu tivesse cobrado 30 mil o curso de ti, tava barato ainda, né? Ele, não, pagaria feliz a vida. Aí brincamos. No pós eles pagam, né? É difícil. Mas o quanto que, assim, o curso foi 600 reais. Foi o curso online, por exemplo. Olha a proporção, quantas vezes... Então, assim, agora, ele teve que tomar a decisão de investir. Eu não posso prometer que tu vai fazer o curso e vai vender mais. Essa estrada, eu posso auxiliar ali com o meu conhecimento, enfim, na imagem, em ajustes, tudo mais. Mas é ele que vai ele que vai captar o imóvel. Ele, corretor e corretora, que vai buscar agenciamento, buscar captação, vai estar buscando seu networking, porque um bom corretor, para finalizar esse raciocínio, o que tem um ótimo networking, a venda vai acontecer ao natural. Porque ele deixando claro que é corretor de imóveis, que ele pode ajudar, e ele querendo genuinamente ajudar uma pessoa a encontrar o imóvel, a vender o seu imóvel, conhecendo pessoas, se comunicando bem, tendo uma boa visibilidade, que é através das fotos, não tem como não fechar novos negócios. Cara, tu sabe que eu vejo que isso serve para tudo na vida. O mercado imobiliário, ele é muito matemático, ele é muito quantitativo, né? Então a gente fica nos números, e aí, porque é o 6%, a comissão, o VGV, percentual de conversão, e os funis de vendas, e tudo vai virando número. Só que, cara, eu não conheço ninguém de sucesso na minha vida, desde as minhas relações pessoais, familiares e profissionais, onde o seu negócio, ou a sua família, ou seu ciclo de amizades não partem de uma crença. E a crença é não quantificável. A crença é não quantificável. Cara, eu tô falando isso aqui porque eu acredito, né? E o conhecimento, e a busca pelo conhecimento, o desenvolvimento, seja pessoal, ou seja, de um empreendedor, proporcionar o desenvolvimento coletivo do seu time, não tem porquê, não tem, nem precisa dar conta do Pareto do 20-80, tem que ser uma crença, isso tem que ser um valor. Cara, eu tô aqui para desenvolver o meu negócio, para desenvolver o meu mercado. E eu acredito que isso, assim como a iniciativa de proporcionar, ela é minha, essa roda vai girar e isso vai voltar para mim como algo positivo também. Assim como a gente, quando alguém age no mercado de má índole ou quando faz alguma coisa ruim, a gente sabe que a roda vai girar e vai voltar alguma coisa ruim. Então, eu penso que isso é uma decisão que vem antes do número. Se eu vou investir 600 ou 30 mil, ele vem antes do... Bom, é 30 mil que custa? Pô, 30 mil eu não posso, né? Mas eu acredito que eu preciso. Então, muito do que a gente busca fomentar, as reflexões que a gente busca trazer aqui com sucesso de vendas, nos nossos negócios, tu quando dá tuas palestras nos teus negócios, eu quando vou lançar um empreendimento, dou muita palestra para corretor, né? Sou contratado para dar algumas palestras também, além de ensinar o nosso método, ensinar uma maneira de fazer as coisas melhor e tal, acho que a gente tem que ter um percentual do nosso trabalho que é fomentar nas pessoas essa crença. Cara, ou tu acredita em ti, ou tu investe em ti, ou tu acredita no teu time, e tu... mas se o cara sair amanhã, se o cara sair amanhã, que ele saia melhor daqui, porque ele vai ser melhor no mercado, e um mercado melhor vai ser melhor para ti também, né? E aí tu fala, Matheus, mas isso é conversa, isso é utopia, gente... Enquanto a gente continuar só no número, o nosso mercado não vai evoluir. Se tu pegar assim, hoje,
O resultado que se fazia 10 anos atrás, tem que se trabalhar o dobro para fazer hoje. E a culpa é de quem? É fácil culpar a Selic, é fácil culpar o governo, é fácil culpar a política de financiamento habitacional. Tu pode achar um monte de bengala, um monte de culpado. Mas o que a gente fez para melhorar o mercado? Né? Nós, como empreendedores, como empresários, tu que está aí do outro lado nos assistindo, dono de imobiliário, incorporador, o que tu fez para melhorar o teu canal de venda? O que tu fez para melhorar o teu corretor? Até teve um convidado que veio aqui e falou: Matheus, eu conheço mais incorporador que não gosta de corretor do incorporador que gosta. E é verdade. A gente que está nas internas ali conversando com a turma, isso é muito verdade. Então fica a reflexão aí para todo mundo. E aproveitando, cara, eu acho que tu teve uma sacada sensacional, que foi, cara, fotografia é muito mais do que uma imagem, é uma informação que é uma imagem que transmite várias informações. E aí tu transcendeu um pouco, né, um pouco ou bastante, essa questão da fotografia e foi para a imagem mesmo. E, cara, imagem é um monte de coisa. Um cheiro cria imagem, né? Um ambiente cria imagem, cor cria imagem, enfim, são muitas coisas. E aí tu enxergaste uma oportunidade de extrapolar um pouco, né, o teu trabalho, de ensinar a fotografar e tal, e dizer pro corretor: olha, a tua imagem vai muito além do que a fotografia que tu tira, ou a fotografia que tu publica, onde tu transmite, vai na maneira como tu te comunica, como tu te porta. E aí veio um pouco, acho que, né, o PNL e todas as outras técnicas aí que tu começou também a multiplicar, né, dentro dessa tua rede aí de alunos pelo Brasil inteiro. Conta como é que foi essa virada de chave aí. Legal, cara. Sabe que é uma coisa que me dá muito tesão, assim, né? muita energia, muito entusiasmo em estar na posição de poder colaborar. Eu me sinto, na verdade, honrado sempre que eu estou nessa posição, né? Assim como eu digo, eu brinco assim que é muito louco pensar que eu fui o primeiro fotógrafo imobiliário do Brasil. Eu penso, cara, pô, tô aqui numa imobiliária que tem 50 anos de história, que tá confiando em mim para poder compartilhar um conhecimento, passar o tempo e ver que aquele conhecimento se multiplicou em resultados financeiros para aquela imobiliária. Tem uma frase, Matheus, que eu ouvi muitos anos atrás de um dono de imobiliária, que ele falou o seguinte: Diegão, a gente está numa batida de investir em conhecimento. Exata Imobiliária, eu sei que eu posso citar eles lá de Chapecó, né? Conheço. Conhece? Ficaram craques em venda de lote. Já lancei loteamento em Chapecó. O Ivo e companhia. Não, o time é craque, são loteadores também, né? Tem seus loteamentos próprios lá em Chapecó. Conheço a turma boa. Gente finíssima, às vezes. E aí eu dei o curso lá para eles e o Ivo, no final do curso, comentou assim, porque ele tinha, eu lembro na época, foi engraçado, que ele falou: Diego, outros 2 fotógrafos da região, a gente orçou para fazer o curso e era 4 vezes mais barato que o teu. Só que, poxa, tô, né, conhecido no Brasil, referência, tudo mais e tal, então a gente investiu. E aí, valeu a pena, brinquei. Ele, cara, tivemos um curso de 1 semana aqui na semana passada, de 4, 5 dias, de vendas. O teu curso que tu nos vendeu como fotografia imobiliária falou mais de vendas pro corretor de imóveis do que todo o curso de vários dias lá de vendas. Por que eu estou citando isso? Porque ilustra um pouco da minha visão, que eu identifiquei a necessidade de participar, de fato, em outras áreas do corretor de imóveis. Né? Ter essa visão 360 para o mercado. Então, não adianta só saber fotografar, tem que saber se vestir, tem que saber se comunicar. Quando eu digo se comunicar, é usar as palavras certas, né? Se dá conta que o proprietário do imóvel, quem vai vender ou quem vai comprar, é um outro ser humano que está lá. Né? A gente se conecta com pessoas. É a forma de estar vestido, é a forma como você fala, é o tom de voz, é a forma como fala no WhatsApp. São vários detalhes que podem parecer simples, mas eles são simples, mas que de forma conjunta eles criam uma percepção de valor. Para os meus alunos eu sempre falo que o meu intuito é que eles sejam como aquela grama do vizinho mais verde, né? Que o proprietário olha: não, eu quero que aquele cara me atenda, que aquela pessoa me atenda. E esse juízo de valor, ele é construído, né? Tem uma pesquisa de uma psicóloga chamada Amy Cuddy, fez nos Estados Unidos, em Harvard, cerca de muitos anos atrás, com outros colegas cientistas, e dentre muitas respostas interessantíssimas, né, estudando o comportamento humano, ela chegou a uma equação muito interessante. Segundo ela, todos nós, né, seres humanos, de forma consciente ou inconsciente, ou seja, se dando conta ou não, sempre que conhecemos uma pessoa nova, respondemos a 2 perguntas em 2 segundos, que são: se eu posso confiar nessa pessoa e se eu posso respeitar essa pessoa.
Aí talvez, pô, mas, Diegão, isso aí é rotular e tal. Isso é um dado cientificamente comprovado, pesquisado cientificamente. Qual que é a grande importância dessa resposta? É entender que nessa equação, confiança mais respeito é igual a credibilidade. Então, se o corretor de imóveis, em 2 segundos, não souber passar credibilidade, seja online com seus anúncios, que a pessoa nem conhece ele ou ela, seja pessoalmente numa conversa, num sorriso, ou na forma que está vestido, a outra pessoa não vai ver credibilidade. Quem vai comprar um imóvel de 300 mil, 500, 1 milhão, 5 milhões com uma pessoa que não tem credibilidade? Perfeito. Ó, pessoal, só avisar minha produção aqui, só esse corte aqui já valeu o podcast, que não você tem que ir pro Instagram, tem que ir pro Facebook, tem que ir pra todas as redes aí, porque só esse corte já valeu o podcast. Que legal, velho. E, enfim, então isso é um pouco do que eu acredito, do que eu implemento nos cursos, implemento na minha vida, para o meu time de colaboradores, a minha empresa, que é a fotografia imobiliária. Então, eu penso assim, o conhecimento, claro, aplicado, né? Até uma coisa que a gente estava brincando aqui também antes do episódio, eu brinquei, olha, eu vim mais casual, porque estou me desafiando a andar um pouco mais, né, casual. Sabe que eu tinha, há 15 anos atrás, quando eu estava entrando no mundo da PNL, ressignificando as minhas crenças, entendendo minhas escolhas, eu tinha a crença que eu tinha que estar sempre de terno e gravata. Por quê? Eu era mais novo, né? Agora estou com 42, mas lá atrás, então eu era mais novo. Então, chegava para dar um curso imobiliário lá num outro estado, lá em Natal, em São Paulo, Rio de Janeiro, e eu pensava que eu tinha que estar só, entre aspas, só com a parte externa me provando o tempo todo. Então, eu fazia uma viagem daqui para o Nordeste, passava o dia inteiro viajando, sapato com solado de couro, terno, gravata, camisa mais justa, sabe? Pô, e todo mundo que já andou de avião sabe que não é, né? Uma viagem doméstica assim e tal, não é confortável o avião, né? Tá longe de ser. Tá longe de ser, né? Chegava destruído, assim, né? Mas eu acreditava que era a única forma de passar credibilidade. Depois, ressignificando isso, eu entendi que, às vezes, num sorriso, no conteúdo que se gera, indo mais adiante, evoluindo, claro, no meu próprio mercado, os resultados que a minha empresa entrega para os nossos clientes, que são os big players, que aumentam seus resultados de vendas depois que a nossa empresa entra, aumentam a produtividade de imóveis agendados, fotografados, depois que o nosso time assume. Então, o nosso negócio é trazer resultado para o cliente. Só que isso iniciou lá atrás, quando eu mesmo também passei a ressignificar isso. Então, também conversa bastante com o que tu falaste antes, que eu concordo 1000%, que é da capacitação, né? E hoje em dia, seja nesse podcast que estamos aqui, que é gratuito, seja em diversos outros podcasts, audiolivros, tem como cada corretor e corretora de imóveis, diretor, diretora, buscar conhecimento, às vezes, sem investir R$ 1. Claro, conhecimentos mais especializados, vai ter uma atenção diferente, um conteúdo mais aprofundado. É normal que se tenha ali uma mentoria, se tenha um curso, né? Isso é natural. Agora, tem sim como... Hoje, por exemplo, eu estava indo para a fisioterapia, machuquei aqui o meu braço recentemente para fisioterapia, estava ouvindo aqui os episódios contigo, né? Do Marco Júlio, por exemplo, que é um grande parceiro, estava aqui também recentemente, né? Grande fera, Marco Júlio. Semana passada a gente estava juntos numa confraria aqui em Porto Alegre. Eu até vou fazer um merchan aqui antes da confraria, do Fala da Confraria. Fazer um merchan, o Marco Júlio acabou de lançar, ele é um dos autores aí de um livro, foi lançado em São Paulo semana passada. Já é best-seller, já, né? Ganhei o livro autografado dele, botei no meu Instagram semana passada, que é o Manual do Corretor de Luxo. Então, olha aí, ó, tá aí a oportunidade de ler um livro escrito por várias pessoas, que são cases, e, cara, custa... Não, nem dá pra dizer quanto que custa, porque vale muito mais do que custa. Né? É só comprar, ler, e tu vai adquirir um conhecimento, vai sair dali já um pouco melhor, né, do que antes de ter lido. Então, realmente, o acesso ao conteúdo tá aí, tá cada vez mais gente. Se perguntar quanto é que o cara que contou a história dele ganha? Cara, praticamente nada. Né? Quanto é que se ganha fazendo um podcast? Eu não tenho... Vou continuar com os meus negócios, não vou ser youtuber. Só que, cara, eu tô dando aqui a minha parcelinha de contribuição para melhorar o mercado. Hoje é um podcast, amanhã depois vai ter um evento e a gente vai começar a reunir outras pessoas que também querem isso. Porque também não adianta, né? Tu te disponibilizar, tu criar o produto, tu doar um tempo gigantesco e valioso da tua vida, porque eu sempre falo que o nosso custo mais caro é o de oportunidade, né? Que é o tempo que eu tô dedicando a alguma coisa que eu poderia estar dedicando a outra. Seja tá com a minha família, seja tá sem fazer nada, né? Então... Cara, e a real é que é o seguinte, quem anda na estrada conosco é quem tem fit, quem tá buscando a mesma coisa que a gente, quem tá enxergando o mundo da mesma maneira que a gente, é muito mais amplo do que simplesmente um negócio, um número, uma meta, né?
Então, o Marco Júlio é um desses parceiros que está com a gente aí. Mas eu tava falando que encontrou ele no... Tava ouvindo o podcast e tal, né? Tínhamos uma confraria e aí estávamos juntos lá. Mas hoje de manhã, por exemplo, como eu tô fazendo fisioterapia, eu não tô lendo de manhã cedo. Então, estava escutando podcast. Até esse temos uma pessoa da minha equipe, né, perguntou assim, Diego, empresa, né, conceituada no Brasil inteiro, temos grandes clientes, tem uma pessoa que é a Samantha, né, que é a nossa coordenadora geral, nossa super Samantha, aliás, um abraço para Samantha aí, para Samantha e para Ana, que é a nossa super RH, minhas parceiras como gestoras da empresa, né, por que tu levanta ainda 4h30, 5 da manhã para ler, para treinar, para estudar, né, não precisaria. Eu não consigo não estar aprendendo, não estar aprendendo e aplicando algo novo. Eu gosto de estar em desenvolvimento. E isso me faz estar conectado com pessoas que nem tu, Matheus, que nem muitos dos nossos parceiros, tem o Marco Júlio da vida, né? E essa eu vejo como generosidade de estar doando tempo, e isso está fazendo também aqui, né? De ter essa iniciativa de podcast, gerar conteúdo, e isso nos conecta também com outros parceiros. Então as pessoas pensam somente no dado, no dinheiro, no fazer negócio ou não. Tem um passo anterior que ele é essencial, que é o se conectar com pessoas, ou networking, seja como a pessoa quiser chamar. Eu prefiro conectar com pessoas, né? Então, com o mesmo propósito, que tem a mesma vontade, a mesma disponibilidade de gerar conteúdo. Todos nós, assim, mas doutora, mas eu estou 1 ano no mercado, estou há 2 anos, não tenho. Claro que tem conhecimento para compartilhar. Se tu tem 2 anos de mercado, tem alguém que está há 1 ano, e tu pode compartilhar. Então, vem fotógrafos imobiliários que eles querem, eu quero entrar no mercado. Cara, a gente tem uma formação para isso, porque tu possa entrar no mercado. 19 anos atrás eu não tive isso. Eu não estou reclamando, porque eu tive que buscar, eu tive que ir atrás, né? Não falava bem inglês na época, e aí eu tinha que traduzir ali o e-mail para mandar para fulano, saía meio torta a mensagem. Mas o cara na Austrália, lendo, quem é esse Diego Ramos, de Porto Alegre, Brasil? Perguntando como é que eu faço meu negócio aqui. Bom, alguém vai me responder, né? Então eu lembro, sei lá, mais de 15 pessoas que eu respondia, 2, 3, que eu enviava, 2, 3 me respondiam. E eu ia pegando aqueles fragmentos de informação, ia aplicando, ia vendo no mercado. Então, eu acredito que assim, a gente está disposto a se conectar com pessoas com a generosidade de compartilhar conhecimento é uma grande chave para todos nós prosperarmos, né? Todo mundo que está perto, enfim. E eu gosto de estar próximo das pessoas que têm essa mesma mentalidade, essa mesma generosidade de compartilhar conteúdo, porque no final das contas, o que eu acredito é que todos nós estamos a um novo conhecimento de distância de um sonho, de uma realização, de uma meta que a gente quer conquistar. Eu quero dobrar o faturamento da minha empresa. Tem um conhecimento que eu ainda não tenho, porque eu não fiz isso. Se eu já tivesse esse conhecimento, eu já tinha dobrado. Eu quero fazer tal viagem, eu quero conhecer, me conectar com tal pessoa. É alguma informação, algum contato, alguma coisa que eu ainda não sei. Então, o que eu vou fazer? Qual que é a estratégia para chegar até esse ponto B? Né? O que eu preciso aprender? Eu gosto de ter essa frase na minha cabeça. O que eu preciso aprender para tal coisa? Para tal objetivo? Com a minha equipe, com a minha empresa, vida familiar, enfim. Então, eu acredito que essa também é uma mensagem. Ninguém aprende nada sozinho, né? Sempre tem que ter alguém para tu aprender alguma coisa. Seja alguém do outro lado do teu fone de ouvido, seja alguém do outro lado do teu livro que tu tá lendo, seja alguém do outro lado da mesa que tu tá tomando um café. Né? Ninguém aprende nada sozinho, sempre tem que ser em conjunto com alguém. Eu gosto de pensar assim também. Um tempo atrás, minha esposa falou para mim, mas por que, né? Mesma coisa, por que tu segue viajando 2.000 quilômetros por semana? Por que, tipo, tu fazia isso? E o questionamento dela foi muito legal, porque eu comecei a me perguntar, será que eu preciso mesmo? Será que é isso que eu por outro lado, cara, eu acredito muito que Deus não nos permite a estagnação. Ele não nos permite. Então, assim, se tu acha que tu tá estagnado, tu tá regredindo. Parado então, ninguém fica, né? Parado ninguém fica. Então, tu só tem uma escolha. Ou tu progride o tempo todo, ou tu regride. Sensacional. Não tem meio termo. Tu não tem essa possibilidade. O universo, seja com a crença que tu tiver, o universo não vai te possibilitar te estagnar. Então, tu tem que decidir. Ou tu avança, ou tu recua. E isso eu tenho pra mim. Então, o que me vem incomodado é não estar avançando. Cara, somos dois, cara. Então, assim, eu tô. E assim, não é só nos negócios, sabe? Pô, cara, fazer uma coisa que eu nunca fiz. Né? Qual foi a última vez? Tem essa pergunta, né? Qual foi a última vez que tu fez alguma coisa pela primeira vez? Porque isso é um avanço. Pô, tu tá te desafiando ali. Pô, eu jogo um esporte, que eu sou super bom, jogo bem. Cara, vamos jogar outro, que eu sou ruim. Ninguém quer.
Ninguém quer passar por esse momento, né, por essa barreira de eu não sei fazer. E eu acho que isso é que nos traz evolução, né? E isso que nos permite, como tu falou bem, chegar em outros patamares, em outros lugares que a gente não acredita que não dá ou que não vai. Na verdade, é uma barreira meio nossa, interna, né? Tu que é o cara do PNL aí, é o cara que entende disso mais do que eu. Eu não fiz curso de PNL, você acredita? Eu tive algumas oportunidades, terminou não acontecendo. Quando tu for fazer o próximo em Porto Alegre, me chama que faço questão de ser teu aluno lá. Pode saber que eu vou estar dentro. Será um prazer de estar convidadaço já, né? Então tá bom, eu tô dentro. Vou levar a Maria Eduarda junto. Muito bem-vinda também, muito bem-vinda, muito bem-vinda aí. Bacana. Diegão, pra gente, minha produção está dizendo aqui que nós estamos chegando na reta final aí do bate-papo, passou muito rápido, né? Muita história para contar. Cara, quais são os projetos para o futuro aí que tu tá preparando, o que tu tá aprontando? Já vou te dizer, ó, fica aqui o compromisso meu, pelo menos, o convite, de que o processo todo que parte desse podcast, do sucesso de vendas, né, que é um processo de construção de uma plataforma de conhecimento, de troca de conhecimento, de network, de negócios dentro do segmento imobiliário. Fica aqui o meu compromisso de te chamar para essa plataforma como um dos pilares importantes para nos ajudar a desenvolver isso. Fica o convite, né, para que em todas as nossas próximas iniciativas, que logo a gente vai estar divulgando aí, tu esteja junto, compartilhando todo esse teu conhecimento, toda a tua história, toda essa contribuição valiosa, né, que eu vou te dizer, cara, a gente tem essa relação de muito tempo, admiração distante, mas distante, né, porque a gente fazia tempo que não se falava, e, cara, e como o universo flui, né, o alinhamento das nossas visões são muito grandes. Conversando um pouquinho antes aqui nos bastidores e agora no bate-papo isso fica muito evidente, né? Mas o que tu tá preparando aí como é que tá teu negócio hoje? Quais são os próximos passos? Legal. Antes de mais nada, então aqui oficialmente já aceitar o convite, meu velho. Tá aí, ó. Não sei exatamente o que vai ser, mas já acredito pela pessoa que tu é que vai ser algo fantástico e que vai colaborar com o mercado. Então tá aqui já o meu compromisso que eu vou participar. Ó, não sei ainda como vai ser, mas assim... Tá gravado. O compromisso mútuo, de ambos dois aqui. Tá firmado já aqui. Show de bola. Cara, para onde eu quero levar a empresa, assim, eu acredito que tem muito espaço, né, para colaborar com o mercado ainda. Então, eu vejo São Paulo agora, né, de fato, está na estratégia desse ano na empresa ainda de expandir muito mais. É um mercado muito mais veloz, né? Aqui em Porto Alegre também, claro. Mas como assim, nós atendemos todo e qualquer corretor imobiliário. Só para deixar também isso, né, límpido, transparente para quem está nos ouvindo aí. Quiser fazer contato, fazer orçamentos, contratar, pessoal, tudo certo. Façam. Tu é corretor, faz o curso do Diego, seja online, presencial, seja PNL, seja fotografia. Façam, se desenvolvam, invistam em vocês. Conhecimento é o nosso bem mais precioso. Tu é dono de imobiliária, quer fazer uma campanha de retenção da tua equipe, cara, retém com conhecimento. Não fica com medo de amanhã ele vai sair, amanhã eu vou perder esse investimento. Só tem a ganhar. Eu não tenho a menor dúvida. Sabe que tem imobiliárias fazendo um parênteses aqui, né? Imobiliárias de alto padrão, principalmente, médio e alto padrão, que usam a estratégia de ter um fotógrafo imobiliário nosso para reter o corretor. Então, vem para cá que tu tem X imóveis gratuitos para o corretor para poder fotografar. A imobiliária investe e o corretor usa. E assim como a gente já teve casos de corretores que comentam assim, eu saí da outra imobiliária porque não tinha mais fotógrafo profissional. E como é que eu vou concorrer com quem tem? Né? Então, essa é uma visão que está nos bastidores. Bom, mas aonde eu quero levar a empresa? Então, eu quero... o nosso modelo de negócios hoje, ele pode ser replicado para qualquer estado. Então, claro, até por braço, por energia e tudo mais, a gente vai por partes, né? Então, a ideia é continuar expandindo esse ano e o ano que vem para São Paulo também, onde tem outros grandes players, né? Com os cursos e palestras, quero chegar no mundo inteiro, literalmente, né? Já tem muitos alunos em Portugal. A ideia é, no próximo ano, a gente começar a traduzir para outras diversas línguas. Mas, é claro, envolve a estratégia de a geração de conteúdo, a tradução, o tráfego pago, a mensuração disso. Então, tem outros braços nesse sentido.
Em breve também tá para sair um primeiro livro, né, contando a história da fotografia imobiliária no Brasil, um pouco sobre empreendedorismo nesse mercado, que como fotógrafo em si, claro, hoje eu não fotografo mais, já tenho um timaço aí, acabo ficando com a parte estratégica da empresa, e com os relacionamentos, cursos, palestras, mas eu entendo que para o fotógrafo em si, tem muito pouco material também de empreendedorismo, né? Isso eu fui buscando na faculdade, fui batendo a cabeça muitas vezes, né? Fui crescendo, fui construindo, enfim, a minha jornada, mas para o fotógrafo que tá, eu quero fazer dinheiro, né? São pouquíssimos que têm essa percepção. Não quer dizer que seja o certo, ou que seja o que todo mundo tem que fazer, mas eu encontrei na PNL esse desenvolvimento junto para os negócios também, né? E aí, voltando também, como eu tinha comentado, eu penso que a única barreira que pode existir é a nossa cabeça. Então, só que muita gente nem se dá conta. Então, quando a gente se dá conta e começa a destravar algumas coisas, começa a deixar fluir, penso que a vida, né, Deus nos mantém aí num fluxo positivo, né? É bíblico, né? Enfim, também não sei a religião de todo mundo está nos ouvindo, mas se está num livro só, apenas, né, a Bíblia ali, está na Bíblia que, né, a prosperidade, a riqueza é pra gente, né? Então, quando a gente pensa no mercado imobiliário, de novo, é um dos mercados no mundo inteiro que mais possibilita ganhos gigantescos financeiros. Olha, esse único, né, de centenas de casos que eu já recebi, 60 mil numa comissão, numa venda, trabalhou 8 dias. 8 dias para 60 mil. E se ele continuar isso por 3 vezes no mês, 4 vezes no mês, ao longo dos anos, é dinheiro, né? Então, assim, o conhecimento é tudo, né? E eu acredito nisso, por isso continuo me desenvolvendo para levar minha empresa para outros patamares. Então, a ideia é levar a nossa operação fotográfica para todo o Brasil, para todas as praças, né? Nosso sistema de treinamento, de nossos processos de excelência, a gestão muito robusta que a gente tem de feedback, de treinamento, de melhoria, permite com muita segurança replicar em qualquer lugar do Brasil, né, esse é o nosso modelo de negócios, e com os cursos e palestras, que são presenciais e online também, daí fica a critério de cada parceiro como prefere. Claro, os cursos presenciais, eles permitem aula prática, né, que isso ainda, infelizmente, online não entrega com a mesma performance. Então, eu digo assim, que nem tu fazer uma autoescola, tem a parte teórica e sentar no carro e dirigir, né? Então, eu gosto às vezes, a corretora que nunca fotografou, ou que tem a crença que é difícil, é muito legal. Ao final do dia de curso presencial, por exemplo, já está fotografando, eu estimulo uma força-tarefa. Dessa força-tarefa para fotografar os imóveis até antigos, tem corretores que fazem uma venda em uma semana de um imóvel que estava 1 ano parado. Porque não é que o imóvel era ruim ou que estava mal precificado, ele só não foi comunicado da melhor forma. Então, cara, eu sou fã de comunicação. Eu penso que é a habilidade do século. E se a gente pensar em cronologia, da pandemia para cá, aonde nos forçou ou nos impulsionou, vamos chamar assim melhor, a ter um mundo digital, a comunicação, reuniões online, a se comunicar melhor, a cuidar a imagem do que está no site, né, é um grande aprendizado para as próximas gerações, décadas. Então, quem não sabe se comunicar bem, está deixando dinheiro na mesa. Quem sabe se comunicar com excelência, está gerando novos negócios para sempre aí. Perfeito, perfeito. Diegão, cara, primeiro eu te desejo todo o sucesso do mundo, meu parceiro. Tu é um cara que merece. Tu é um cara, um desbravador dentro do segmento imobiliário, um empreendedor, né? Um cara que se colocou aí desafios gigantes e conseguiu superá-los, né? Imagino que não foi fácil. E assim como tu estava falando da remuneração do corretor dentro do mercado imobiliário, tu que está aí do outro lado, está começando no segmento, está num momento que está passando por alguma dificuldade, é isso mesmo. Ele é um mercado que remunera muito bem, ele é um mercado de 1 milhão de possibilidades, mas não é fácil. É complexo? Não, é simples de fazer. Não tem que reinventar a roda, não precisa de um MBA em Harvard, não precisa estudar 10 anos que nenhum médico precisa, né? É um mercado super simples, mas não quer dizer que é fácil. E tu precisa o quê? Tu precisa persistir, tu precisa te desenvolver. Tem um corte meu aí que tá rodando pra caramba, que eu falo que quem sai pra vender todo dia nunca vende, né? Que eu acredito mesmo é que quem sai pra trabalhar, quem sai pra se relacionar, quem sai pra desenvolver negócio, é quem termina no final do dia vendendo, que a venda é uma consequência. Então, tu que tá aí, tá passando por dificuldades, cara, vai estudar, vai te desenvolver, dá pra estudar de graça, dá pra estudar pagando, dá pra estudar, né? E tu que é dono de imobiliário ou corretor, tá aqui um cara que é uma fonte de conhecimento importante, ele é a empresa dele, e principalmente, tá? Ele é uma fonte de diferenciação. É essa a palavra
que me vem à mente no final desse nosso bate-papo. Cara, muito obrigado, né, por dedicar uma parte do teu tempo, porque não é o tempo só, pessoal, dessa 1 hora aqui gravando. O cara tem que botar na agenda dele, tem que sair, marcar ou desmarcar outros compromissos pra gente estar aqui no estúdio meia hora antes, agora a gente bate mais um papo e tal. Então, é um tempo valioso, isso tem muito valor, né, porque saiba que eu valorizo demais de todos os meus convidados, assim como eu valorizo o meu também, e assim como eu valorizo quem tá aí do outro lado, né? Então, deixa aí pra tu te despedir do pessoal antes da gente encerrar. Bacana. Primeiro de tudo, foi um prazerzaço estar contigo aqui, meu velho. É uma honra para mim também poder estar compartilhando um pouco da minha visão, da história, enfim, e que está colaborando, quem está nos ouvindo, nos vendo aí. Convido quem assistiu o podcast, quem ouviu, a comentar, a compartilhar, também a me chamar nas redes sociais. A minha principal é o Instagram. Então, posso olhar para cá, reto na câmera aqui? Então, né, convidar quem está aí assistindo, vai lá no meu Instagram, que é o ramos.fotografia imobiliária, deixa um comentário, tem uma pergunta, né, envia lá um inbox. E, cara, dizer que realmente muito contente com o teu convite aí. Quando tu me enviou o convite, eu até comentei contigo, eu tava num dia de folga ali por um bom motivo. Aliás, fazer aqui uma propaganda pessoal, né? Eu tava, né, tinha ido noivar, né? Olha aí. Então até eu tava brincando, tinha ido para ajustes a minha aliança. Chegou agora de manhã. E a minha noiva falou: ah, mas não vai usar no podcast? Vou usar, olha aqui, ó. Lindíssima, nossa aliança tá aqui. E, cara, sabe que brincadeiras à parte, né? Enfim, da aliança, do noivado, assim como o meu relacionamento com a minha noiva, eu vejo com os meus colaboradores, com os meus clientes. Tudo é um grande relacionamento. Enquanto a gente cuida, a gente rega, a gente se empenha para fazer o melhor, ele tá vivo ali. Aonde que um cliente demite, um cliente cancela um contrato, um relacionamento amoroso acaba, amigos deixam de se falar, aonde não tem mais o empenho. E muitas pessoas, elas não têm o conhecimento para ter esse empenho. Tem a vontade, mas eu não sei como fazer. Então, nesse exemplo que eu brinquei aqui da aliança, enfim, poxa, o relacionamento está indo bem, temos a mesma visão de futuro juntos, por que não dar um outro passo? Então, eu levo essa visão para os meus colaboradores, quando eu entrego o treinamento, quando a gente entrega reconhecimento de falar mesmo, de comentar em público, reconhecimento financeiro em bônus, para os nossos clientes e entregar mais do que é contratado, porque tanto o curso quanto os serviços fotográficos, a fotografia, o drone, foto, vídeo, tudo, é o que foi contratado. Então, se eu só entregar o que foi contratado, eu não estou fazendo a minha parte, que é te entregar algo diferenciado. Então, a forma que eu vejo realmente aí, né, o mercado imobiliário fechando esse raciocínio, convidando as pessoas a me seguir também depois ali, ou até mesmo, né, a verificar sobre os serviços e cursos, ou simplesmente comentar sobre esse nosso bate-papo aqui, é que tudo é um grande relacionamento. E quanto mais nós aprimorarmos as nossas habilidades, recursos de comunicação, enquanto a foto dos imóveis, a fotografia que cada um comunica para o outro, quanto mais tiver isso apurado, melhorado, mais negócios vão acontecer, mais prosperidade, mais dinheiro e liberdade para viajar com a família, para presentear, para se dar o carro que quiser, para fazer o que quiser. Então, o mercado imobiliário propicia essa prosperidade. Desejo que todo mundo está aqui nos ouvindo e vendo, tenha essa prosperidade. Contem comigo no que eu puder colaborar, que vai ser um prazer. Perfeito. Muito obrigado, Diego. Quero agradecer também para ti que está aí do outro lado, nos escutando, nos assistindo. O teu tempo também é muito valioso e a gente poder tá te transmitindo uma informação, transmitindo nosso conhecimento, compartilhando um pouco daquilo que a gente viveu ou que as pessoas que a gente traz aqui nos microfones do Sucesso de Vendas viveram, é a nossa maneira de contribuir para o mercado evoluir. Mas eu concordo 100% com o Diego. Isso vai ser ainda mais potente se a gente se relacionar. Então, o teu feedback, através de um compartilhamento, através de uma resposta, às vezes a gente publica alguma coisa no Instagram ali, para a pessoa uma pesquisa ou uma reação, interage com a gente que vai nos motivar muito mais, ainda compartilhar mais coisas, vai mostrar que tu tá ali do outro lado, que tu tá entendendo, que daqui a pouco tem uma opinião diferente. Tem várias pessoas que às vezes se conectam comigo no meu Instagram. Eu falei, cara, assim, Matheus, mas eu não concordei muito com aquilo que tu falou. Eu falei, bicho, vamos lá no Sucesso de Vendas, vem aqui no microfone e traz tua opinião. Eu não quero ser o dono da verdade, eu quero aprender contigo. E eu tenho certeza absoluta que quanto mais a gente fomentar, quanto mais a gente se ouvir, quanto mais a gente compartilhar, melhor vai ser o nosso mercado, maiores vão ser as nossas conexões e serão muito mais rentáveis os nossos negócios. Tá bom? Muito obrigado para ti que está do outro lado novamente. Fica sempre com a gente aqui, toda quinta-feira, 19 horas, tem um episódio novo do Sucesso de Vendas no ar. Então, até a próxima.